visitantes desse canal, alunos da Escola Estadual Dom Silvério, pessoas perdidas que vieram parar aqui com insônia. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício que foi proposto na aula 1, intitulada Revolução Industrial. Antes, porém, aviso que se vocês não se inscreveram, é legal fazer isso, tocar o sininho, e aí então a gente pode começar. Ó o galo? Agora sim, vamos relembrar. Na aula passada nós vimos duas definições possíveis para a Revolução Industrial, né? Elas vão aparecer na tela de vocês em instantes. Pronto, apareceu. A primeira, né, vai nos dizer que um resultado de uma pesquisa simples no Google nos deu a informação de que o que chamamos de Revolução Industrial pode ser definido como um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Isso foi retirado do site Só História, acessado no dia 26/5, às 9 horas da noite. E aí já a segunda, né, é um trecho de um texto do Eric Hobsbawm, retirado do livro A Era das Revoluções, e diz que pela primeira vez na história da humanidade foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Bom, são dois textos feitos com motivos diferentes, com objetivos diferentes, né? E, no entanto, os dois guardam uma semelhança. Eles trazem a ideia de mudança como uma ideia central, que seria a essência da Revolução Industrial. Nós podemos ver isso, eu grifei para facilitar vocês verem também, claramente na primeira citação, porque a palavra mudança faz parte ali, né, do conjunto de palavras que compõem aquele texto. Já no segundo está um pouco disfarçado, né, mas está presente também com o verbo tornar, evocando a ideia de mudança. Então, a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII e XIX, segundo o que a gente extrai da informação da primeira citação, ela foi uma série de mudanças, ok? A ideia central, a essência do evento, pode ser definida como um período de mudanças. Mas o que é que mudou? Nós sempre devemos fazer perguntas aos textos para conseguirmos interpretar. Bom, as sociedades humanas mudaram. É o que a gente aprende com o texto do Eric Hobsbawm. Se a gente levar em conta que o verbo tornar, ele tem como sujeito, né, o se, e o se ali é um elemento de retomada textual, é um sujeito reflexivo, que é utilizado para não se repetir expressões que já estão presentes no texto. No caso, as sociedades humanas se tornaram. Então, as sociedades humanas se tornaram, as sociedades humanas sofreram as mudanças. Bem, então se é assim, mudanças de que para que? Ou o que as sociedades humanas eram e em que se tornaram? Temos aí uma ideia de antes e depois, né, se estamos falando de mudanças. Então, é importante a gente saber também o que aconteceu, né? Como é que ficou, como é que era antes e como é que era depois. Na primeira definição, ali grifada em azul, a gente tem a resposta, a gente tira a informação ali que nos responde isso. Houve, então, durante a Revolução Industrial, a mudança, que foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Pois bem, então agora nós vamos tentar entender que mudanças foram essas no texto escrito por Eric Hobsbawm, que também vai aparecer com palavras destacadas em azul ali, que vão nos mostrar que sociedades humanas se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Extraímos bastante informação desses dois textos, né? O texto ali do Eric Hobsbawm está falando de multiplicação rápida, então está falando em aumento de produção, multiplicação rápida de homens, mercadorias e serviços. Foca, por enquanto, ali nas mercadorias, produção, ok? A ideia de produção também está no primeiro ali, quando se fala em trabalho. Então, assim sendo, agora que nós extraímos a informação, nós vamos escrever o nosso próprio texto, apresentando o tema Revolução Industrial com a nossa própria definição dela, fazendo uma paráfrase. Daqui a pouco eu explico o que é uma paráfrase. Então vamos ler o texto que eu fiz, né, para ensinar vocês a fazer uma paráfrase. A Revolução Industrial mudou o ritmo em que as coisas eram produzidas. O mundo passou do modo de produção artesanal
Para o modo de produção industrial, isso fez do trabalho uma mercadoria pela qual se podia dar um pagamento, o salário. Todas as informações que estão ali foram retiradas das duas citações iniciais. Isto é uma paráfrase, é uma versão mais longa e explicativa de um texto que nós lemos. Bom, isso é muito importante para quem pretende fazer Enem e também é muito importante para a gente não pagar de bobo aí pela vida, né? Então, isso tem acontecido muito. Às vezes a gente está num lugar e a gente fala, porque o buraco da camada de ozônio. E a pessoa responde, mas o capitalismo tem que continuar? Bom, há uma ligação aí muito tênue entre uma coisa e outra, mas há uma fuga de tema. E das coisas mais perigosas de se fazer no Enem é fugir do tema, porque resulta em 0, nota 0. Bom, na última aula, na proposta de redação, nós fizemos 2 perguntas como proposta dessa atividade. A primeira, o que causou as mudanças mencionadas na definição para a Revolução Industrial que encontramos no Google. Então, nós estamos nos referindo àquele primeiro trecho de texto que nós analisamos ali, certo? Que foi apresentada lá no início da primeira aula. A segunda pergunta foi, que transformações foram essas que, segundo Eric Hobsbawm, desvencilharam a humanidade dos grilhões que aprisionavam uma força produtiva ilimitada? Bem, assim como a primeira citação aqui foi retirada do site Só História, a partir de uma pesquisa no Google, como a do Eric Hobsbawm, retirada de um trecho de um dos seus livros mais famosos, A Era das Revoluções, falam a mesma coisa com palavras diferentes, nós podemos entender também que essas 2 perguntas estão tratando do mesmo assunto, perguntando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Vamos analisar então a primeira, que está mais simples, mais fácil de ser analisada. Ela já começa nos dizendo o que ela quer saber, muito claramente. O que causou as mudanças? Engraçado é que um erro muito comum entre os alunos de ensino médio é não perceber o que está sendo pedido. Alguns alunos, inclusive, me procuraram mostrando para mim mais ou menos a ideia do que eles iam dar como resposta a essa questão, e eles estavam respondendo quais eram as mudanças. Mas note que a pergunta está definindo o que ela quer saber, e o que ela quer saber é o que causou as mudanças, certo? É claro que nós precisávamos, lá no texto, entender que mudanças eram essas para saber o que as causou, certo? E aí, na pergunta número 2, nós temos, que transformações foram essas que, segundo Eric Hobsbawm, bom, Eric Hobsbawm, como eu disse, a ideia de mudança está lá no texto dele de uma forma disfarçada, a palavra mudança não está escrita lá, mas está dizendo que algo se tornou, Ele está dizendo então que as sociedades humanas se tornaram capazes da multiplicação rápida de homens, mercadorias e serviços. Então, elas se tornaram capazes, e antes de ser capazes, o que elas eram? Está se falando ali de uma mudança. Uma mudança também pode ser chamada de uma transformação, beleza? Então, o que causou essa transformação? É a mesma pergunta da número 1, só que com outras palavras. Então, meus amigos, a resposta será a mesma. E se vocês estão diante de uma proposta de redação que vem logo depois de um vídeo, os argumentos para essa redação devem estar ali naquele vídeo. Vocês se lembrarão que nós falamos de muitas máquinas, e falamos de experiências científicas, não é isso? Então a gente teve lá primeiro Arquimedes, foi o primeiro homem a ser citado, e a invenção dele, a alavanca, como sendo a primeira vez que um ser humano pensou em algo que pudesse ajudá-lo nas tarefas que exigiam força. Logo depois de Arquimedes, que existiu lá por volta de 287 a.C., na Grécia Antiga, nós falamos de outro grego, nós falamos de Herón de Alexandria. E Herón de Alexandria fez uma máquina, a chamada máquina Eolípila, e a máquina dele servia apenas para mostrar que o vapor faz pressão sobre os corpos. E podemos então entender que aquilo ali se tratava de uma experiência científica. Aquilo era ciência pura. Por que ciência pura? Porque não havia aplicação prática para aquele conhecimento que ela produzia. Não havia ainda. Então nós podemos dizer que o que estava acontecendo ali
tanto com Arquimedes quanto com Herón de Alexandria, era, sobretudo, um avanço científico. Esse avanço científico vai gerar uma série de outros desenvolvimentos que vão desembocar em outras máquinas que nos foram apresentadas muito depois no tempo. Nós falamos de século XVIII, nós falamos do motor de Newcomen, que usava o conhecimento científico produzido pelo Herón de Alexandria e pelo Arquimedes. Em 1700, já me esqueci, tá lá na aula, depois eu coloco escrito aqui para vocês. Nós temos lá a máquina de James Watt, e a máquina de James Watt era o quê? A máquina a vapor que foi aplicada à produção inicial de tecidos, mas que depois foi aplicada a qualquer coisa que se pensasse em fazer. Então, meus amiguinhos, aquela máquina ali já era um avanço tecnológico, que é quando a gente pega o conhecimento científico e torna ele uma coisa prática, algo capaz de fazer algo, de produzir alguma coisa. Pois bem, amiguinhos, então, o que causou as mudanças mencionadas na definição para a Revolução Industrial que nós encontramos no Google? Fomos lá buscar no site Só História, e as transformações que, segundo Eric Hobsbawm, desvencilharam a humanidade dos grilhões que aprisionavam uma força produtiva ilimitada foram necessariamente avanços tecnológicos, e desses avanços tecnológicos, o principal deles foi a máquina a vapor. Sendo assim, meus amigos, o desenvolvimento da sua redação necessariamente precisa conter estes argumentos, porque eles lhe foram apresentados como tais pelo vídeo aonde estava a proposta de redação. Lembrando que o Enem normalmente coloca textos na proposta, charges, tirinhas. Essas tirinhas, charges e textos vão funcionar como as duas definições aqui e o vídeo funcionaram para ajudar vocês a fazer a redação. Vão dar para vocês os argumentos válidos, os conhecimentos que pessoas mais entendidas que você sobre o assunto produziram. Assim como o James Watt, para fazer a sua máquina a vapor, utilizou-se dos conhecimentos científicos produzidos por Arquimedes e Herón de Alexandria e do próprio motor de Newcomen, que já estava mais ou menos pronto, mas tinha defeitos, e aí, a partir disso, ele gerou a sua própria máquina com as suas próprias características. Redação é assim. A gente vai pegar conhecimentos que já foram produzidos por pessoas mais velhas que nós, mais sábias que nós, e vamos colocá-los de forma a desenvolver um raciocínio que é nosso. Bom, se você perceber que você fez isso na sua redação, parabéns, você obteve sucesso. Se você não tiver feito, não fique desesperado, eu acabei de ensinar vocês como desenvolver um raciocínio numa redação. Faça de novo, desenvolva o raciocínio utilizando os argumentos válidos que a aula passada te apresentou. Assista quantas vezes você julgar necessário, até você dominar o assunto. E lembrando que a abordagem que nós demos à Revolução Industrial na aula passada foi uma abordagem específica da história da ciência. Nós falamos quase que exclusivamente de questões científicas e tecnológicas. Na próxima aula, nós vamos aprender o que é abordagem, vamos falar mais sobre esse tema e vamos já aplicar o conhecimento pensando em Revolução Industrial com uma outra abordagem. Nós vamos pensar em Revolução Industrial a partir de um olhar social, certo? E falaremos, portanto, das leis dos cercamentos. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha sido produtiva essa aula. Até a próxima!